Boa tarde. Motorista sem habilitação e alcoolizado atropela mulher grávida em cima de calçada no norte do estado. No Dia Mundial Sem Carro, a área de estacionamento vira ciclofaixa no centro de Vitória. A ação dos flanelinhas e a falta de vagas na capital estão com os dias contados. Ainda este mês começa a funcionar o estacionamento rotativo por meio de parquímetros. E ainda com mais de 100 anos de existência, uma fábrica no sul do estado é a única da América Latina especializada no fio de aves. Esse assunto você confere daqui a pouco. Segunda-feira, 22 de setembro, o Hora News Espírito Santo começa agora. Uma grávida de 8 meses e o marido foram atropelados em cima de uma calçada na noite de sábado. Foi em Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares. O motorista estava alcoolizado e não possui habilitação. As imagens feitas por uma testemunha mostram instantes após o atropelamento. A mulher que está no chão é Antônia Ribeiro da Silva, de 24 anos. Ela estava na calçada de uma pizzaria junto com o marido. Grávida de 8 meses, precisou passar por um parto de emergência para a retirada do bebê, um menino, que foi encaminhado para um hospital em Colatina. O marido dela, também atingido pelo carro, está bem. Arthur é o primeiro filho do casal. Segundo a Polícia Militar, o motorista que atropelou o casal é Luiz Carvalho Oliveira, de 37 anos. Ele não é habilitado e foi flagrado no teste do bafômetro. Ele foi autuado por embriaguez. Como não pagou fiança, foi encaminhado para um presídio de Linhares. O estado de saúde de Antônia é grave. A violência contra as mulheres parece não ter fim. Em Vila Velha, o marido esfaqueou a esposa na frente dos filhos do casal. Veja só. Vilma foi ferida pelo marido a golpes de faca no braço e no peito, bem próximo ao coração, na frente dos filhos do casal de 6 e 8 anos. A filha de 17 anos de Vilma também viu tudo. Tava eu, minha mãe e meus irmãos. Aí nisso ele veio, pegou ela pela garganta, falou assim, volte, solta, solta. Ele pegou e soltou. Aí nisso minha mãe correu pro cômodo de limpeza do quarto. Aí ele pegou, deu chute nela e deu as 2 facadas. Aí nisso ela veio sangrando, eu fiquei chorando desesperada, tentando estampar o sangue dela. Aí ele ficou... Tinha nada acontecido, normal, pegou a faca, jogou em cima do guarda-roupa e foi passá-la. Valtenir Santos Matos, de 39 anos, usou esta faca para agredir a esposa dentro de casa, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. Foi ele mesmo quem levou Vilma ao hospital e lá ele foi preso. No dia seguinte, e ainda com muitas dores, ela não sabe explicar o que aconteceu. No começo ele não era assim. Tem explicação. Vilma e Valtenir estão juntos há 12 anos. Há 8, sem nenhum motivo aparente, ele começou a ser agressivo com a esposa. Com medo, Vilma nunca fez nenhum tipo de denúncia. Esta outra filha de Vilma conta que as agressões do padrasto eram constantes. Desde quando o primeiro filho dela, Michael, que tem 8 anos, que ele começou com essas agressões. Bate nela, bate na minha irmã. Se você chegar na minha casa e conversar com ela, ele já pensa que você está arrumando nome para ela. Aí quando você vai embora, ele bate nela. Toda a vida foi desse jeito. Como é que é pra você ver sua mãe sofrendo desse jeito? É humilhante, é revoltante. Você chegar na casa da sua mãe e você encontrar ela com o olho roxo. Você chegar na casa da sua mãe de cama que tá com o corpo todo dolorido porque ele batia nela. Então isso aí pra mim é revoltante. Cachaça, ciúme, fica me acusando que eu tô traindo ele, que eu tô com outros homens, que eu tenho um macho na rua. Tudo sem motivo? Tudo sem motivo. Sem fundamento. Tudo doideira a cabeça dele. Pra mim isso não é normal. Pra mim ele tem que procurar um tratamento. Isso aí não é normal de um homem agir. Depois do que sofreu, Vilma vai passar uns dias na casa da filha, mas vai ser difícil esquecer que um dia foi vítima da violência do próprio marido. Triste, né? Humilhante, né? Não sei nem como explicar. Uma doença de causa desconhecida e ainda sem cura é o autismo. Para alertar e pedir mais políticas públicas, foi realizada uma caminhada ontem em Vitória. O autismo é uma síndrome complexa que afeta 3 importantes áreas do desenvolvimento humano: a socialização, o comportamento e a comunicação.
Nem todas as crianças autistas ficam sem falar. Dependendo do grau da deficiência, é possível desenvolver a comunicação, como o Davi, de 13 anos. Davi, o que você gosta de fazer? Assistir filme. Mas o que você gosta de brincar? Joguei. E você gosta de ir para a escola, dos seus amigos? Sim. Outros não aprendem a falar e têm crises constantes, como este outro Davi. Aos 3 anos, ele acabou de ser diagnosticado autista. Eu descobri que com essa doença do Davi, esse problema do Davi, me ajudou, me ensinou a ter força. Porque não é só um negocinho, porque o Davi era visto como uma criança mal criada. Então, o problema dele já ajuda a identificar o lado dele. E é difícil, é muito difícil a gente aceitar. Mas depois que aceita, a causa é nobre. A primeiro lugar é o Davi. O autismo não tem cara. A causa é desconhecida e não há cura, apenas tratamento. O único consenso é que quanto mais cedo é descoberto e quanto mais intensivo o tratamento, melhor é a qualidade de vida do autista. O que mais preocupa é que o autismo é uma doença que só aumenta. Segundo uma pesquisa feita em 2010 nos Estados Unidos, 1 em cada 68 crianças tem autismo. Em 2008, era 1 em cada 88. E um dos principais desafios para essas crianças e para as famílias é o tratamento. A mãe do pequeno Davi não está encontrando na rede pública toda a atenção que precisa para o filho. O SUS não oferece nenhuma prioridade para a gente. Eu estou na lista de espera para fazer a ressonância dele 6 meses, aguardando e nada. Tem a audiometria, que está marcada agora para o mês 10, desde o mês passado, então está demorando muito. O João Henrique, de 15 anos, além de autista, tem surdez. Depois de todo esse tempo, a mãe, Rosemary, já entrou até na justiça e não consegue atendimento especial para o João no SUS. Olha, na rede pública eu tenho tentado, entrei na infância e juventude pedindo tratamento especializado para ele, fono, terapia ocupacional, ecoterapia. Até o momento já faz mais de 1 ano, não consegui nada. Já me mandaram para a PAI, para prestar LOSE, mas a gente chega lá, eles não têm vaga, não estão recebendo verba e aí não consegui vaga até o momento. Uma caminhada na manhã de domingo na praia de Camburi pediu mais atenção e políticas públicas para as pessoas com autismo. Primeiro foi motivado pela perda do atendimento que meu filho teve na PAI, porque a terapeuta ocupacional dele saiu, pediu conta, e a PAI estava em fase de contratação. E aí a gente percebeu a fragilidade disso, A PAI não recebe recurso suficiente para atender todas as crianças que estão na fila. Mas assim, a PAI de Vitória que é a instituição que mais oferece atendimento, que melhor oferece o atendimento para as nossas crianças, Mas assim, ainda falta muita coisa, porque nós não temos um centro de atendimento para as crianças autistas. E como nós estamos numa fase agora de eleição, nós queremos chamar a atenção para os políticos, das políticas públicas que necessitamos, entendeu? Porque nós precisamos de apoio, precisamos de recurso, precisamos de atendimento. A gente precisa, na verdade, de um centro de tratamento para autismo aqui no nosso município. A gente precisa de tratamento especializado, professores também capacitados com especialização em autismo para tratar essas crianças. Assim a gente vai ver um resultado. No próximo bloco, você vai ver como foi o debate com os candidatos ao governo do estado, promovido pela Record News Espírito Santo. É um instante só. Com o objetivo de ajudar o eleitor a conhecer melhor os candidatos ao governo e as suas propostas, a Record News Espírito Santo promoveu na noite de sexta-feira um debate eleitoral. O debate aconteceu no estúdio da emissora, que foi preparado especialmente para o evento e transmitido para todo o estado pela Rádio Sim e para todo o mundo via online pelo portal Sim Notícias. Há 16 dias da eleição, os principais candidatos ao governo do estado se enfrentaram no debate organizado pela Record News Espírito Santo. O encontro aconteceu no estúdio da emissora em Vitória, que foi preparado especialmente para o evento.
Por trás das câmeras, dezenas de profissionais trabalharam para exibir o debate, que também foi transmitido para todo o estado pela Rádio Sim e online para todo o mundo pelo portal Sim Notícias. Por 1h20, Roberto Carlos, do PT, Paulo Artung, do PMDB, Renato Casagrande, do PSB e Camila Valadão, do PSOL, discutiram os principais temas de interesse da população. O debate foi dividido em 5 blocos. No primeiro, cada convidado defendeu sua candidatura. No segundo bloco, os candidatos responderam perguntas feitas pelo diretor de jornalismo da Record News Espírito Santo, Carlos Tourinho. No terceiro e quarto blocos, as perguntas foram entre os candidatos. E no quinto bloco, cada um deles fez as últimas considerações. Ao final do debate, os candidatos avaliaram o confronto. Foi um debate muito importante para esclarecer à população capixaba as propostas dos candidatos. Então a Record News está de parabéns, porque o formato do debate fez com que nós pudéssemos apresentar de forma clara e com tempo hábil as nossas propostas. Mais uma oportunidade para o capixaba, não só que assiste a Record News, como também toda a rede Sim, poder conhecer os candidatos, as ideias, as propostas, poder entender por que um ex-governador como eu é candidato. Debate que com certeza está levando e levou para o capixaba mais informações, vendo a postura de cada candidato, o perfil, os compromissos, as propostas de cada candidato. E é bom que o cidadão possa conhecer de fato quem tem proposta. Eu acho que o eleitor, a partir desse espaço, consegue verificar quem tem propostas, quem tem compromisso com os movimentos sociais, com os setores organizados desse Estado. Quando o poder econômico não fala mais alto, fica comprovado quem realmente tem propostas e quem realmente tem compromisso com as pessoas. Mauro Ribeiro, do PCB, não participou do debate porque o partido do candidato não tem representatividade na Câmara dos Deputados. E agora você confere a agenda de hoje dos candidatos ao governo do estado. O candidato do PMDB, Paulo Artung, faz caminhada às 14h no comércio de Colatina, no interior do estado. Já o candidato à reeleição, Renato Casagrande, do PSB, participa da conversa online ao vivo pelo site de campanha às 20h30. Roberto Carlos, do PT, cumpriu a agenda de campanha apenas no período da manhã. Até o fechamento desta edição, as agendas de campanha dos candidatos Mauro Ribeiro, do PCB, e Camila Valadão, do PSOL, não foram divulgadas. Ainda este mês, Vitória passa a contar com estacionamento rotativo por meio de parquímetros, o que deve ajudar a resolver 2 antigos problemas da capital: a falta de vagas em vários bairros e a ação dos flanelinhas. Encontrar uma vaga na Praia do Canto não é fácil. Com compromisso marcado, então, é melhor sair de casa mais cedo. Muito complicado, muito. Tem dia que eu rodo 1h40 para conseguir um lugar. E tem gente morando nos prédios e deixa o carro na rua. E quando não é a demora que atrapalha, lá está o flanelinha cobrando por um espaço que é de todos. É irregular, deveria ter um controle, né, melhor, porque você não pode ficar sujeito a isso, né? Mas a partir do dia 29, isso começa a mudar. Assim como já acontece em Vila Velha desde 2012, será implantado o sistema rotativo de estacionamento em Vitória, com 3.000 vagas, 800 no centro da cidade, 350 em Santa Lúcia e a maioria, 1.850, na Praia do Canto. Vai funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde. Os preços vão variar de R$ 1 a R$ 3 para 30 minutos até 3 horas de permanência. Você vai chegando, aquela pessoa vai saindo, né? Aí a gente vai tendo vaga. Eu acho que vai ser uma boa. Ninguém fica fazendo hora no estacionamento com você. Você chegou, o cara tem a obrigação de sair rápido. Porque senão vai pagar. Porque geralmente não tem quem cobra na hora certa aqui, o cara fica o dia todo estacionado aí. A medida também agradou os comerciantes. Às vezes os clientes passam aí na rua, aí não tem como estacionar, liga pra gente. Aí a gente vai lá no carro, pega, aí eles dão uma volta, a gente entrega. Vai ser ótimo para a Praia do Canto. O estacionamento será pago com moedas ou cartões pré-pagos e recarregáveis, adquiridos em lojas credenciadas ou por meio de atendentes do sistema nas ruas. Até o final de 2015, a empresa administradora deve disponibilizar tecnologia para o pagamento por smartphone. E as novidades não acabam por aí.
É um equipamento com um painel solar que ele tem uma energia limpa e sustentável. Esse painel ele vai recarregar uma bateria interna que não vai necessitar a troca periódica dessa outra bateria. 50% do valor arrecadado pela Prefeitura será destinado à acessibilidade na cidade. Com os parquímetros, Vitória vai receber câmeras de videomonitoramento que vão ajudar na fiscalização do serviço e na segurança dos bairros. Depois do intervalo, você vai conhecer uma fábrica que funciona no sul do estado e é a única da América Latina. Voltamos logo. Estamos de volta com o Hora News Espírito Santo. O início da primavera será marcado pelo tempo fechado e chuvoso em todo o estado. A temperatura máxima diminui em todas as regiões. Veja agora a previsão do tempo para a tarde de hoje na sua região. Máximas de 27 graus em Cachoeiro de Itapemirim e 26 em Linhares. Mínimas de 18 graus na Serra e em Vitória. Hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Carro, uma forma de conscientizar o cidadão a deixar o automóvel em casa. Para celebrar a data, a Prefeitura de Vitória transformou o estacionamento das docas próximo à Codesa em ciclofaixa. E tem notícia boa vindo por aí. A intenção é tornar essa ciclofaixa no centro permanente. A iniciativa agradou a população. Qual o seu meio de transporte? Carro, automóvel e o transporte coletivo. O carro é o transporte mais usado pela população e tem gente que usa o veículo para tudo. Resultado? Congestionamento e cada vez pior. É justamente essa a ideia do Dia Mundial Sem Carro, conscientizar as pessoas sobre o uso excessivo do automóvel e que pelo menos nesse dia a pessoa experimente uma alternativa mais viável de mobilidade urbana e que é possível sim pedalar pelas ruas da capital sem precisar do automóvel. Nesta segunda-feira, o estacionamento do Docas, Porto de Vitória, no centro da capital, virou espaço exclusivo para bicicletas. Uma ciclofaixa foi colocada e os ciclistas aproveitaram. Eu tenho carro, mas uso sempre a bicicleta. A bicicleta é o melhor veículo que tem, né? Faz exercício, é bom para a saúde, né? E precisa de andar apertado nos ônibus e esperar ponto de ônibus, né? É bom, a bicicleta é bom. O ciclista ele tem que ser tratado como igual ao carro, né? Você não pode pensar em uma cidade estruturada somente para o carro, né? Você tem que pensar no ciclista como a prioridade, né? Segundo o secretário de Transportes, a ciclofaixa no local deve ser permanente. A nossa intenção é incentivar as pessoas a deixar os seus carros em casa, a utilizar o transporte não motorizado, que é a bicicleta, e utilizar o transporte público, porque o transporte público também ele ocupa menos espaço na via. Então a intenção da prefeitura é garantir que os ciclistas na cidade tenham o seu espaço garantido. E em outubro nós iniciamos a implantação da ciclofaixa no centro de Vitória, que vai passar em frente os armazéns da Codesa. Então, em outubro nós vamos iniciar que essa ciclofaixa ela será permanente, devidamente sinalizada e garantida por espaço para o ciclista. Para reforçar a iniciativa, os 2 estacionamentos da Câmara Municipal de Vitória foram fechados. E já tem gente dando exemplo. A bicicleta da Dora é toda adaptada para carregar o que precisa no dia a dia. E detalhe, vai toda de roupa social e não está nem aí. A Bike Design é apaixonada por pedalar. Na verdade, assim, o gostar da bicicleta não é um desejo pela bicicleta, é o gostar de pedalar, que é a coisa que me faz ficar mais livre. É bem diferente a experiência do que você estar dirigindo um carro. Você pedalando, você sente o vento, a natureza, a cidade. E se você está pensando que é só a Dora que faz isso, olha o César aí. Ele também dá o exemplo. Já sai de casa com a mochila e a bicicleta. Eu percebo aqui, ó, vamos mostrar. Ele está com a chave do apartamento dele e com a chave do carro. Não vai nem usar, né? Não, vou deixar ele estacionadinho ali e aproveitar aqui para andar de bicicleta, que é melhor para minha saúde, para minha mente. Lá vai o César pedalando pelas ruas da capital para chegar no serviço. São 12 quilômetros de ida e de volta todo dia de Vitória até a Serra. A saúde
agradece. Com certeza. Uma fábrica em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, é a única da América Latina especializada no pio de aves, aquele apito que imita o som dos pássaros. Com mais de um século de existência, a fábrica de pios mantém viva a tradição passada de geração em geração. Imagine poder imitar o canto de uma infinidade de pássaros. E quem disse que isso não é possível? Quase todo tipo de pássaro nativo da fauna brasileira parece vir embutido dentro de pequenos instrumentos como este, muito similar a um apito. São os pios, instrumentos de sopro confeccionados em madeiras especiais usados para reproduzir o som das aves. É no interior do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, que funciona há mais de um século a fábrica de pios Maurílio Coelho. Aqui é possível comprar o som do bem-te-vi, do sabiá, do canarinho, do iambu. Única na América Latina especializada em pios de aves, a fábrica foi fundada por um capixaba. Foi com os índios que Maurílio Coelho aprendeu a arte de chamar as aves. Ele era conhecido na região pelas engenhocas que ele construía, mexia com torno, com beneficiamento de madeira, torneamento, né? E nessa época ele teve contato com os índios puris que utilizavam alguns pios rústicos de taquara para caça de aves de porte de galináceo. E ele começou, a partir desse contato com os índios, ele começou a fazer os próprios pios. Trabalho de toda uma vida dedicada a estudar o canto dos pássaros e a descobrir o melhor corte até alcançar a perfeição de som para cada pio. Ele gostava de ficar nas matas, ficava grandes períodos, né, dentro da mata, ouvindo, aperfeiçoando os pios de bambu, de taquara que ele começou a fazer, né, e depois ele levava para o torno, fazia um aperfeiçoamento das dimensões internas do pio para chegar ao som exato das aves. Maurílio ensinou seus 10 filhos a arte de fabricar pios, ofício passado de geração a geração. É desde criança que se conhece de cor o canto de cada ave. Fábio é bisneto do fundador e há 4 anos está à frente da fábrica. É no corte preciso da madeira que a peça ganha vida. Cada ferramenta tem uma função específica: cortar, desbastar, moldar, serrar. Todo o trabalho é feito de forma artesanal, pois qualquer diferença de milímetros pode comprometer o som que sai do pio. Luciana sabe bem o que é isso. Ela trabalha na fábrica há 19 anos. Cada pio tem um tipo de boca diferente e a gente tem que tirar tudo na medida certa. Nem pode ficar muito grande, senão o pio fica chiando, e nem pode ficar muito pequeno. São cerca de 40 tipos de pios que reproduzem uma infinidade de sons. Esse aqui é o pio 24, que ele imita o som da capoeira ou uru. Aí aqui também dá para fazer tipo um bacurauzinho também, que é o... As madeiras utilizadas na fabricação dos pios são de refúgio, mas que aqui viram belíssimos instrumentos. Desde 1972, os pios são exportados para diversos países, como Estados Unidos, Japão e Alemanha. A magia de tirar sons tão precisos também atrai músicos e percussionistas que utilizam o pio para dar ritmo nas canções. Trabalho incrível, né? O Hora News Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação. Uma ótima tarde para você e um bom início de semana. Record News, a líder em notícias.